Se você é fã de Friends, provavelmente já abriu esse vídeo revoltado, né? Mas não desiste de ver, não precisa ficar com raiva. Eu sou Carol Prado, esse é o Semana Pop, e hoje eu vou te mostrar que algumas piadas de Friends você já viu, ou pelo menos deveria ter visto, em outro lugar. Mais especificamente em Chaves. Essas semelhanças ajudam a explicar por que essas duas séries são tão veneradas até hoje. Olha, talvez você não se lembre, mas tem duas cenas clássicas de Friends e de Chaves que envolvem o jogo Cara ou Coroa. Em Friends, a Rachel enrola o Joey e ele perde 57 partidas consecutivas. Damn it! Em Chaves, a Chiquinha enrola o Kiko e fica com todas as moedas dele. Se der coroa, o Chaves ganha e você perde, tá? E se der cara, eu ganho e você perde. E quando é que eu ganho? Quando der o contrário. A cena de Friends foi exibida em 2004, lá na última temporada da série. Já a de Chaves é de 1978. E apesar desses mais de 25 anos que separam esses dois momentos, se você reparar bem, tem muito em comum entre os personagens envolvidos aí nessas duas cenas. Tanto a Rachel quanto a Chiquinha são personagens femininas que fazem aquele tipo espertonas, elas sempre conseguem tirar vantagem de alguém. Já o Joey e o Kiko têm aquela fama de ingênuos, pra não dizer burros, né? Você sempre sabe o que esperar quando eles estão envolvidos numa situação mais complexa. Até o fã mais fervoroso tem que admitir que Friends segue uma formulazinha pronta. Tem até uma tese que é defendida por muita gente de que Friends seria uma cópia de uma outra série bem menos conhecida chamada Living Single, que foi lançada na TV americana um ano antes de Friends. Essa série girava em torno de um grupo de 6 amigos negros e aí rola o debate se o racismo não foi um fator decisivo para que duas séries com enredos tão parecidos tivessem destinos tão diferentes. Mas voltando aqui para a comparação com Chaves, é curioso ver como os elementos que sustentam essas duas séries são muito semelhantes, apesar delas terem sido produzidas em épocas e em lugares totalmente diferentes. Por exemplo, tanto em Friends quanto em Chaves, os núcleos principais das tramas são compostos por vizinhos, com relações ali muito simples, muito fáceis de entender. Os personagens, apesar de não terem parentesco, formam grupos que funcionam como famílias, e os papéis e as piadas de cada um deles são bem definidos. Os protagonistas são todos caricatos e aí vão repetindo padrões ao longo da história que servem para reforçar as características de cada um. Para quem assiste, é como se eles fossem conhecidos de infância. A gente sempre sabe o que eles vão fazer, como eles vão reagir em determinadas situações. É o caso lá que eu falei do Joey e do Kiko, que sempre são meio bobões, e da Rachel e da Chiquinha, que sempre fazem o papel das malandras, ou da Phoebe e do Godines, por exemplo, que são os maluquinhos da história. Good luck, we all wish you good luck. Que voltes para mim, querida! Oh! Os bordões, uma característica forte das duas séries, ajudam a construir e fixar essas personalidades de cada personagem. How you doing? Bom, goste você ou não, Friends e Chaves atravessaram os anos como grandes fenômenos culturais. Até hoje, muita gente assiste e reassiste os episódios, se sente íntimo dos personagens e sabe todos os bordões. Isso. E ai de quem falar mal de uma das duas, os fãs vão até o fim para defender. Tanto que, por demanda deles, os fãs, o elenco de Friends finalmente decidiu se reunir, mais de 15 anos depois do fim da série, num programa cheio de participações especiais. Front and back is correct. E esse amor inabalável dos fãs de Friends também pode ser explicado por algumas semelhanças com Chaves. Lembra que eu falei que os personagens agem como se fossem da mesma família? Boa parte do público também se sente parte dessa família. Essa sensação de conforto, de estar entre pessoas conhecidas, entre íntimos, é uma das principais fontes de sucesso das duas séries. Vai dizer que você nunca assistiu a um episódio de Friends só porque estava se sentindo sozinho. Sem falar que são dois programas perfeitos para desligar o cérebro, esquecer dos problemas, até porque os problemas da vida real parecem bem menores neles. Chaves até tem situações dramáticas, a própria premissa da série com um menino órfão, pobre, vivendo dentro de um barril, não é das mais felizes. Mas a tristeza, as tragédias, os perrengues parecem bem menos graves na história. E vendo Friends, você até esquece que existe boleto para pagar, né? Sustentar o custo de vida em Nova York, morando com os amigos, é fácil. Difícil é convencer um fã de Friends que a série não é tão original assim. Até mais.